Lembram daquelas noites, luzes apagadas, o medo te segurando firme? Você era avisado para se comportar, ou então o bicho-papão te pegava. Ele espreitava nas sombras, uma ameaça sussurrada, um terror sem nome. Cada cultura tem uma versão dele. Mas de onde veio essa figura assustadora? Que cantos escuros da história deram origem à lenda do bicho-papão? Vamos mergulhar fundo nas sombras e descobrir a verdade por trás do mito. O bicho-papão não é apenas uma história. Ele está entranhado na trama da nossa consciência coletiva, um símbolo universal do próprio medo. Ele é o monstro embaixo da cama, o sussurro no escuro, a personificação das nossas ansiedades mais profundas. Mas o bicho-papão é mais do que apenas uma história assustadora para crianças. Ele reflete nossa história, nossas culturas e nossos medos mais profundos. Junte-se a nós em uma jornada através do tempo para desvendar o mistério do bicho-papão. Nossa jornada começa muito antes da história escrita, em uma época de histórias ao redor da fogueira e lendas sussurradas. Toda cultura, ao que parece, tem um medo primal do desconhecido, da escuridão que nos cerca. Mitos antigos falam de criaturas à espreita nas sombras, arrebatando vítimas inocentes. Pense no Pazuzu babilônico, um demônio alado que atacava os vulneráveis. Esses contos antigos, passados de geração em geração, plantaram as sementes para o bicho-papão que conhecemos hoje. Avançando para a Idade Média, um período de peste, fome e medo generalizado. O bicho-papão, como o reconhecemos, começa a tomar forma. Uma teoria sugere que a lenda surgiu dos horrores muito reais da peste negra. Imagine corpos se acumulando, o desespero tomando conta de aldeias inteiras. As pessoas sussurravam sobre uma figura sombria, o homem do saco, que recolhia os mortos, levando-os em seu saco. Ele era a morte, um espírito maligno ou simplesmente uma alma desesperada tentando conter os horrores da peste. Com o passar dos séculos, a lenda do bicho-papão se espalhou e evoluiu. Ele assumiu diferentes nomes, formas e motivos, adaptando-se aos medos de cada cultura. Na Espanha, ele se tornou El Coco, um monstro que mudava de forma e roubava crianças desobedientes. No folclore eslavo, ele é Baba Yaga, uma velha aterrorizante que vive em uma cabana que se apoia em pernas de galinha. Apesar dessas variações, o medo central permanece o mesmo. Uma figura sombria, à espreita na escuridão, esperando para punir aqueles que ousam desobedecer. Quando os europeus cruzaram o Atlântico, carregaram seus medos com eles, o bicho-papão à espreita nas sombras de seus navios. No Novo Mundo, a lenda encontrou terreno fértil, se entrelaçando com o folclore nativo americano e as ansiedades de uma nação nascente. As tribos nativas americanas tinham suas próprias versões de bicho-papão. Os Cherokee, por exemplo, contavam histórias do Uktena, uma serpente gigante com chifres que vivia em rios e lagos, atacando aqueles que se aproximavam demais. Os colonos europeus, diante da vastidão selvagem e de seus perigos desconhecidos, viam o bicho-papão em cada farfalhar de folhas, cada uivo na noite. Ele se tornou um símbolo da natureza indomável, uma lembrança da fragilidade de sua existência nesta nova terra. Essa fusão de culturas criou um bicho-papão americano único, uma mistura arrepiante de medos do velho mundo e ansiedades do novo mundo. A invenção da imprensa no século XV
marcou um ponto de virada para o bicho-papão. Não mais confinado a contos sussurrados, a lenda agora podia ser produzida em massa e disseminada, atingindo um público mais amplo do que nunca. Folhetos baratos e populares se espalharam como fogo, levando contos do bicho-papão a todos os cantos da sociedade. Essas histórias frequentemente descreviam o bicho-papão em detalhes horríveis, enfatizando sua aparência aterrorizante e sede de punição. Os contos de fadas também desempenharam um papel na formação da imagem do bicho-papão. Os irmãos Grimm, conhecidos por suas histórias sombrias e muitas vezes perturbadoras, apresentavam criaturas que compartilhavam semelhanças impressionantes com o bicho-papão. A cada página impressa, a lenda do bicho-papão se tornava mais sombria, mais pervasiva, infiltrando-se na consciência coletiva da sociedade. Seção 3. De sussurros a telas, o bicho-papão moderno. O século XX inaugurou uma nova era para o bicho-papão, a era da mídia de massa. Rádio, televisão e, eventualmente, a internet forneceram novas vias para a lenda se espalhar e evoluir. As radionovelas, com seus efeitos sonoros misteriosos e narrativas de suspense, deram vida ao bicho-papão na imaginação dos ouvintes. Ele se tornou uma criatura das ondas de rádio. Sua presença sentida na estática e nos estalos entre as estações. Os filmes de terror, um grampo do entretenimento do século XX, capitalizaram o medo primal que o bicho-papão representava. De figuras sombrias à espreita ao fundo, a criaturas monstruosas que se aproveitavam de nossos medos mais profundos, o bicho-papão encontrou um novo lar na tela de prata. Hoje, o bicho-papão continua a nos assombrar, sua imagem aparecendo em tudo, de memes da internet a videogames. Ele é uma figura em constante evolução, adaptando-se às ansiedades do mundo moderno. Seção 1. Sussurros na noite. Histórias do bicho-papão. Cada cidade tem suas histórias, relatos sussurrados de encontros com o bicho-papão. Esses contos, frequentemente passados de geração em geração, ganham vida própria, confundindo a linha entre realidade e ficção. Alguns contam ter visto uma figura sombria à espreita na soleira de um quarto. Outros falam de ruídos estranhos à noite, um rangido de assoalho, um sussurro ao vento. Uma história muito contada descreve um menino que acordou e encontrou uma figura sombria parada sobre sua cama, seus olhos brilhando em vermelho na escuridão. O menino gritou. A figura desapareceu, mas o medo permaneceu. Essas histórias, verdadeiras ou não, exploram nossos medos mais profundos, lembrando-nos de que mesmo na segurança de nossas casas, nem sempre estamos sozinhos. Seção 2. Realidade, ficção ou medo. Desvendando os encontros. Como separamos fato de ficção quando se trata do bicho-papão? Muitos supostos encontros podem ser atribuídos a medos infantis comuns, a imaginação hiperativa de uma criança lutando contra o desconhecido. A escuridão, por exemplo, pode pregar peças na mente. Sombras se transformam em monstros. Sussurros se transformam em ameaças, e cada rangido da casa se torna o som do bicho-papão se aproximando. No entanto, alguns relatos desafiam uma explicação fácil. Existem histórias de ocorrências estranhas, de objetos se movendo sozinhos, de vozes sussurrando na escuridão, que deixam até as mentes mais céticas se perguntando: poderiam ser encontros genuínos com o sobrenatural? Ou são simplesmente o resultado de sugestão, de mentes preparadas para ver o bicho-papão em cada sombra? A mente humana é uma coisa poderosa, capaz de conjurar nossas maiores esperanças e nossos medos mais profundos.
O bicho-papão, uma criatura nascida do próprio medo, se alimenta de nossa crença. Quando acreditamos em algo, mesmo algo tão aterrorizante quanto o bicho-papão, damos poder a ele. Nós o vemos nas sombras, o ouvimos nos sussurros e sentimos sua presença na escuridão. Isso não quer dizer que todos os encontros com o bicho-papão sejam imaginados. No entanto, é importante lembrar que nossas percepções são moldadas por nossas crenças. Se acreditarmos no bicho-papão, é mais provável que o vejamos, mesmo que ele não passe de uma invenção de nossa imaginação. O poder do bicho-papão não está em sua força física, mas em nosso medo, em nossa disposição de acreditar na escuridão. O bicho-papão pode ser um mito, mas seu impacto nas crianças é muito real. Ele personifica o desconhecido, as coisas que acontecem à noite, os medos que mantêm as crianças acordadas muito depois que as luzes se apagam. Pense nisso. Quando você era criança, o pensamento do bicho-papão passou pela sua cabeça? Você já o imaginou escondido embaixo da sua cama, esperando para agarrá-lo se você ousasse deixar seu pé tocar o chão? Esses medos, embora irracionais, são uma parte normal do desenvolvimento infantil. As crianças ainda estão aprendendo sobre o mundo, tentando dar sentido a um lugar que muitas vezes pode parecer grande, confuso e até assustador. O bicho-papão, de certa forma, dá um rosto a esses medos, uma entidade tangível para culpar pelas coisas que eles não entendem. Seção 2. Além do bicho-papão, abordando os perigos do mundo real. Embora o bicho-papão possa não ser real, os perigos que ele representa geralmente são. Ele serve como um substituto para as ameaças muito reais que existem no mundo, coisas das quais os pais desejam proteger seus filhos. Ensinamos as crianças a terem cuidado com estranhos, a terem cuidado ao atravessar a rua, a evitar lugares escuros e desconhecidos. Essas são todas lições importantes, mas também podem alimentar a sensação de medo e vulnerabilidade de uma criança. A chave é abordar esses perigos do mundo real sem recorrer a medos desnecessários. Podemos ensinar as crianças a serem cautelosas, sem torná-las aterrorizadas com o mundo ao seu redor. Em vez de confiar no bicho-papão como uma ferramenta disciplinar, podemos capacitar as crianças com conhecimento, habilidades de pensamento crítico e a confiança para navegar pelo mundo com segurança. Seção 3. Domando o monstro interior, transformando o medo em resiliência. O bicho-papão pode ser um símbolo de medo, mas ele também pode nos ensinar lições valiosas sobre resiliência e superação de adversidades. Pense nisso. Quando enfrentamos nossos medos, mesmo os irracionais, aprendemos que somos mais fortes do que pensamos. Descobrimos que podemos lidar com a escuridão, tanto literal quanto metaforicamente. Ao confrontar o bicho-papão, ao desafiar as coisas que nos assustam, construímos resiliência, desenvolvemos mecanismos de enfrentamento e, por fim, nos tornamos indivíduos mais confiantes e capazes. Então, da próxima vez que você sentir um arrepio na espinha, lembre-se do bicho-papão. Não o deixe paralisá-lo de medo, mas, em vez disso, deixe-o ser um lembrete da força que reside dentro de você. A força para enfrentar seus medos e emergir mais forte do outro lado. Seção 1. O legado do bicho-papão. Um reflexo no espelho. O bicho-papão. Ele é mais do que apenas uma história assustadora. Ele é um reflexo de nós mesmos, de nossos medos, ansiedades e cantos escuros de nossa imaginação coletiva. Por séculos, ele se escondeu nas sombras, um conto de advertência sussurrado de uma geração para a seguinte. Mas o que ele diz sobre nós? Talvez ele nos lembre que o medo, embora poderoso,
também pode ser um catalisador para o crescimento. Ao confrontar nossos medos, mesmo aqueles que parecem irracionais, aprendemos a navegar pelo desconhecido, a encontrar forças diante da incerteza. Seção 2. Desmascarando o medo. Um chamado à compreensão. Então, da próxima vez que você ouvir um barulho à noite ou sentir um arrepio na espinha, lembre-se do bicho-papão. Não o deixe paralisá-lo de medo. Em vez disso, deixe-o iniciar uma conversa, uma jornada de exploração da natureza do próprio medo. Como nossos medos nos moldam? Como podemos usá-los para nos tornarmos mais resilientes, mais compreensivos, mais humanos? Essas são questões que valem a pena ponderar. Afinal, quanto mais entendemos nossos medos, menos poder eles têm sobre nós.